Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente hoje com o deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, um deputado experiente, 5 mandatos, foi prefeito de Santos e foi primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Olha, essa é uma semana de definições e a cabeça de todo mundo aqui já está nas eleições. E o foco dos partidos políticos é a eleição de parlamentares, fazendo uma pancada forte aqui no Congresso Nacional. Agora, o debate nas ruas não é o mesmo debate daqui de Brasília e do Congresso Nacional. Todo mundo pergunta, o Lula vai ser preso? Quando o Lula vai ser preso? O Lula vai ser candidato? Lula não vai ser candidato? Eu acho que o Lula não será candidato porque foi pego na lei ficha limpa e será preso, a gente está discutindo aqui, quando? O senhor acha que o Lula pode conseguir registrar a candidatura, deputado? Eu acho que ele consegue registrar. O que é muito ruim para o Brasil. Eu sinto o seguinte, a sociedade brasileira, ela está aguardando que você tenha uma candidatura à presidência da República e o pior dos mundos para a gente é você ter uma candidatura sub júdice, ou seja, você ter eventualmente um candidato como o Lula preso, tendo seu registro, e ele pode registrar pelos entendimentos que eu tive, conversa com advogados muito experientes nesta área eleitoral, tem muito advogado que diz assim, olha, depois da lei do ficha limpa, hein, eu já registrei candidatura de candidatos presos e eu já elegi candidato preso, entendeu? Que é um absurdo. No E aí Nordeste. depois ele é solto e vai exercer o mandato? Não, preso. Aí é uma outra discussão. O que eu digo para você é que o que nos preocupa hoje? Tem um caso de um prefeito do Isso, Nordeste. do Nordeste. Preso foi eleito. Então, o pior dos mundos para a gente é ver o Lula preso com registro de candidatura. Então, não tem cabimento uma coisa dessa. Mas o presidente do TSE diz que vai negar de ofício o pedido de registro. Eu acho isso o mais correto, porque o Lula ele já foi condenado em segunda instância. Tribunal colegiado. Isso, e a lei do ficha limpa, ela é muito clara, dizendo o seguinte, olha, quem for condenado em segunda instância criminalmente, etc., está impedido de exercer função pública. E até lá Agora, não pode... eu espero que essa decisão monocrática e etc. aconteça. Vamos ver se ele não consegue uma liminar no Supremo. Mas até lá também não vem outro processo? Não tem o processo ainda do sítio? O sítio é o próximo. Do Instituto Lula? Tem uma série Sim, de processos sim, você ainda tem que uma precisam ser série de respondidos. outros processos, mas o importante ressaltar a vocês é que o Lula ele já foi condenado na segunda instância. Basta um processo. Não estou nem pensando nos outros, basta um. A pior coisa que tem para o Brasil hoje é você ter alguém sendo candidato como o Lula, que está muito bem nas pesquisas, etc., e tem uma grande preferência popular e tal, ser candidato sub júdice, porque pode ser que aconteça, se não houver estas decisões de presidente do TSE, Não etc. aceitar o registro. Se aceitar registro, o que eu digo a vocês é que ele pode chegar lá na frente, está na urna eletrônica e preso, como aconteceu com outros candidatos. Agora, essa insistência do Supremo em não, da presidente Carmen Lúcia, em não analisar a prisão em segunda instância, não levar as ações declaratórias de constitucionalidade, tem duas, pelo menos, lá, que foram relatadas pelo ministro Marco Aurélio. Ela não levar isso à pauta do Supremo, não pode terminar transformando o ex-presidente Lula em vítima e reforçar o discurso do PT de que ele é perseguido politicamente? Pode, eu defendo que haja uma decisão. Porque se não pode, tudo Supremo. bem, que não vai prejudicar, não pode nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Isso, Não é para prejudicá-lo, mas também não dá para favorecer, mas também não dá para prejudicar, né? Eu Ao defendo ponto que de o Supremo, o que diz a ministra Carmen Lúcia? Que ela não é pressionada de maneira nenhuma, eventualmente com relação à decisão de que ela tem que pautar isso por causa do Lula, tá certo? Então, o que acontece hoje é que você ficou meio numa encruzilhada,
porque você tem um fato concreto de um ex-presidente que está em primeiro lugar nas pesquisas, que foi condenado em segunda instância, dentro do ficha limpa, existe lei que o proíbe de ser candidato, e ele está procurando ser candidato. Então, se não houver aí uma decisão, na minha visão, rápida do Tribunal Superior Eleitoral, e etc., a gente corre esse risco de o Supremo não discutir essa questão que envolve a prisão em segunda instância e o Lula poder ser candidato nesta eleição. Pois é, e você pode participar aqui do programa Frente a Frente. Basta mandar aqui um WhatsApp para o 17 99647 3337. Eu vou repetir, 17 99647 3337. Já estão aqui algumas perguntas, pessoas já conhecem esse WhatsApp aqui do Frente a Frente. E a pergunta é: boa noite, deputado, como o senhor vê a pré-candidatura de João Dória, considerando que ele assumiu que iria concluir o mandato de prefeito? E a falta de lealdade com Márcio França e Alckmin, seus apoiadores, se a candidatura para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. É a Leda Rodrigues, de Bauru, São Paulo. Obrigado, Leda. Como é que o senhor vê aí a pergunta da Leda sobre essa candidatura João Dória, saindo da Prefeitura depois de praticamente 2 anos, menos de 2 anos? Eu acho até que nós devemos aprovar alguma coisa no seguinte sentido: quem se elegeu por um determinado período de mandato não pode mais ser candidato, tem que cumprir o mandato. Eu fui prefeito de uma cidade grande, como a cidade de Santos. Eu fui eleito, fui reeleito, esperei 2 anos para voltar, logicamente, com o mandato como deputado federal. O Dória, eu tenho até muito boa relação com o João Dória, mas ele vai ser cobrado a cada esquina, porque que deixou a Prefeitura de São Paulo, que é a prefeitura, possivelmente é o 3º orçamento do país, né? E é o 2º orçamento do país. É o primeiro, ele é o primeiro. Não, é o 3º orçamento do país. Primeiro é o próprio país, segundo é o Estado de São Paulo. Porque inclui a Prefeitura. E a Prefeitura tem o 3º orçamento. Mas só porque inclui a Prefeitura. Isso. Então, é importante te dizer que ele é candidato agora do PSDB, até porque a estrutura toda do PSDB em São Paulo, ela quer o João Dória como candidato. Para sobreviver, né? Para sobreviver na estrutura, para ter uma perspectiva de poder, inclusive para deputados federais, estaduais, senadores, etc. Agora, o senhor considera que pelo menos um pedaço do PSDB aí corre o risco de trair João Dória, fazendo o que José Serra fez com o próprio Geraldo Alckmin, quando ele foi candidato a prefeito, contra Gilberto Kassab? Que ali Serra, né, Kassab assume a prefeitura, né, Serra vira governador, Geraldo resolve ser candidato, isso foi lá atrás, em 2008, e ele é candidato contra Kassab, né, e perde a eleição, porque parte do PSDB foi apostar ali em Kassab, que era da administração de Serra. Você sabe que nós não podemos esquecer desse jogo político todo em São Paulo e tirar de cena uma pessoa chamada... Foi 2008 mesmo, né? Só para não, não dar uma informação errada. Quando Kassab se elegeu. Nós não podemos tirar de foco uma figura como Paulo Scaff. O Paulo Scaff, em 2014, ele foi candidato a governador, ele por pouco não foi para o 2º turno com Geraldo Alckmin, que era candidato à reeleição. Então, hoje você tem, nesta briga entre Márcio França, que vai assumir o governo... Será o governador de São Paulo. E nunca antes na história um governador no exercício do cargo perdeu, né? Isso. O João Dória deixando a prefeitura, e você tem uma figura como o Paulo Scaff, como sendo uma alternativa ao PSDB, que está no cargo do governo do Estado há muito tempo. Quem se prejudica com isso se chama Geraldo Alckmin.
Eu sinto que o governador Geraldo Alckmin governou o estado de São Paulo durante muito tempo. Ele não tem o controle do diretório, isso ficou muito claro. Por quê? Do diretório estadual, né? Do diretório estadual. Porque Não conseguiu adiar para ele. o João Dória acabou se posicionando, querendo ser candidato, etc. E possivelmente vai vencer essas prévias agora no Já domingo. vai vencer, mas são 4 candidatos, né? Ou 3? Não, você tem, É você ele, tem, o- você tem o João Dória, você tem o Mourão, Péssaro. o Mourão, que é, E o Zé Aníbal. o prefeito da Praia Luiz Grande, Felipe você tem o Dávila. Zé Aníbal, você tem o Pessaro, que é candidato, e você tem o Dávila, e que é parente do Não Abílio. podia deixar acontecer isso. Foi uma inabilidade. Sim, o que eu digo a você é que toda essa confusão de... Uma coisa é você ter... já tivemos duplo palanque em São Paulo. Quando o Fernando Henrique foi candidato pelo segundo mandato, e você teve lá um palanque com o Mário Covas e Maluf. Mas é uma coisa totalmente diferente de hoje. O Fernando Henrique era super favorito para uma reeleição naquela oportunidade. E você teve duplo palanque. Agora não. Então, é muito confuso para vocês eu dizer quem é favorito nesta eleição Ele de São teria, Paulo. então, o governador Geraldo Alckmin, que é o pré-candidato do PSDB à presidência da República, teria, segundo a previsão inicial, um triplo palanque em São Paulo, ou seja, 3 partidos, 3 grupos defendendo, brigando em São Paulo e defendendo Geraldo Alckmin. Todo mundo acha muito difícil isso. Seria o SCAF defender ele? Não, o SCAF não vai na defesa do Alckmin. Vai fazer a campanha dele. Ele vai fazer a campanha dele, possivelmente Agora- o MDB vai ter candidato ou numa composição O MDB que eventualmente possa não ser esta composição com o Alckmin. Vale ressaltar, nesse jogo político todo que está acontecendo, com o lançamento da candidatura do Rodrigo Maia, que eu acho que é lícita esse lançamento, inviabilizou, Tem até por uma hora... pergunta aqui do O senhor Wilson acha Barbosa que é- sobre isso. O senhor acha que o PMDB vai ter candidato? Eu acho que o PMDB vai ter candidato. Michel Temer? Possível. Pode ser. O senhor ia explicando aí sobre essa possibilidade. Então você tem o lançamento Geraldo da Alckmin. candidatura do Rodrigo Maia, ela brecou muitas vezes aí no pensamento qualquer tipo de articulação que eventualmente poderia se ter do Geraldo Alckmin com estes partidos, que são partidos, vamos dizer, afim. Os agora partidos, tá todo o DEM, mundo- o PP, o PR, o PSD mesmo. Então, Todo mundo vai esperar, então, Isso. para ver todos onde é que esses partidos vão aguardar para saber, eventualmente, quem pode crescer para poder estarem juntos, para poder disputar uma candidatura de centro, que eventualmente não seja Bolsonaro e nem um Ciro Gomes na vida. Agora, tem também Henrique Meirelles, né, nesse desenho aí. O ministro da Fazenda vai sair para ser pré-candidato, na sua avaliação? Porque a gente percebe que o Kassab não está muito interessado, né? Já disse para ele tchau, querido. Ou seja, agora, se ele quiser ser candidato, ele vai ter que buscar outro partido. Eu sinto que nós deveremos ter uma candidatura que seja uma candidatura que defenda esse governo, até porque durante um período muito curto de mandato como presidente, o presidente Michel Temer fez muita coisa positiva, principalmente a área econômica, a área social, e tem que defender esse legado. Então, eu sinto que a coisa ainda está muito aberta, a população ela está, logicamente, muito decepcionada com a vida pública, de uma maneira geral, mas vai ter que se concentrar e escolher alguém que possa dar continuidade no trabalho. Essa questão que o senhor fala aí do trabalho do presidente nesses 2 anos e meio, já tem gente dizendo no Congresso que é bom o mandato presidencial ser de 2 anos e meio. Itamar Franco assumiu, fez o Plano Real. Michel Temer assumiu e deu uma recuperada, mal ou bem conseguiu recuperar a economia e começar a fazer aí as coisas a andarem né? num trilho mais seguro, né? Será que não dá para diminuir, então, esse mandato presidencial, em vez de fazer um vou dizer mandato para tão você longo? por quê, até porque eu já
presenciei e participei de 2 impeachments. Eu, quando entrei na Câmara, eu participei do impeachment do ex-presidente Collor. Collor. Foi quando assumiu o Itamar. Isso, que não tinha absolutamente nenhuma relação com o Congresso. E, por incrível que pareça, os 2 presidentes que receberam o impeachment, ou que sofreram o impeachment, foram 2 figuras que tinham 0 de relação com o Congresso, o Collor e a Dilma. Os outros presidentes, eu acho que o Itamar foi bem, ele pisaram na cabeça do Itamar no final do mandato dele, mas quem escolheu o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda, quem pilotou todo o Plano Real, se chama Itamar. Verdade. E ele, muitas vezes, foi esquecido por uma parte da política, o que é uma injustiça. Verdade, o país deve muito a ele, né? Isso. Aliás, Aí- a última entrevista dele em vida foi dada aqui no Frente a Frente. Aí você teve esse período todo do Fernando Henrique, etc. Depois entrou o Lula, Dilma e... Mas o que o senhor chama... o que Eu sinto que o Michel fez durante esse período aí de 1 ano e 8 meses uma administração muito semi-parlamentarista. Mas o que a gente percebe é que, ao Ele contrário do mesmo fala presidente isso. Itamar Franco, o presidente Michel Temer está respondendo aí uma série de processos, né? Especialmente esse relacionado aos portos e a perspectiva, essa suspeita, que inclusive gerou esse pedido de investigação no Supremo, sobre pagamento de propina. O senhor conhece bem essa área de portos. Como é que é isso? Justifica esse pedido de investigação sobre o presidente Michel Temer? Não, não justifica. Até porque eu participei algumas vezes como vice-líder destas reuniões, deste grupo de trabalho que estava discutindo se aprovava um decreto para terminais antes de 93, porque muita gente fala no pré-93 e pós-93, né? Por que é pré-93? É porque é antes da Lei 8.630, que é a Lei dos Portos, que foi editada em 1993. Então, eu já estava aqui na Câmara, ajudei a editar a lei, e você tinha alguns terminais, que não é só Rodrimar, você tem por volta de 40 terminais no Brasil que estão sem contratos e estão com liminares na justiça e não investem nos portos. Então, esse grupo de trabalho tentou ver se podia resolver através de decreto, coisa que não foi possível, porque o próprio AGU e o setor administrativo do governo entendeu que o Michel não deveria baixar decreto para pré-93, e sim para pós-93, que foi o que ele fez. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas aquele grampo telefônico do Rocha Loures mostrou claramente que havia uma negociação no governo e ele cobrou isso diretamente do presidente Michel Temer. Sim, mas aí é coisa de Rodrigo Rocha Loures, entendeu? O Michel, na verdade, ele não se envolveu nesse processo, até porque eu estava como vice-líder acompanhando. Como eu sou de Santos, fui prefeito em Santos, conheço disso, eu estava procurando discutir essa questão para achar a melhor forma jurídica de poder atender esses terminais. E resolveram que o presidente Michel Temer não deveria assinar decretos para antes de 93, porque poderia ser processado por improbidade, etc., e coisa que ele mesmo não fez. Bom, nós vamos para mais um intervalo e você ainda pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp 17 99647 3337 ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha, @DeniRotenburg, ou para o Twitter do José Maria Trindade, @José M. Trindade. Nós voltamos em 2 minutos para o último bloco do Frente a Frente.